A porta da casa de banho fechou-se com um baque surdo e a chave girou na fechadura. Beatriz Silva abraçou os seus 2 bebés em prantos, sentindo o coração a martelar descontroladamente contra as costelas. Do outro lado da porta, os passos de Carla Mendes ecoaram pelo corredor da quinta, afastando-se. Era a clássica história da governanta que decidira livrar-se da jovem empregada de limpeza a qualquer custo, mas cujo plano malévolo fora desvendado pelo abastado dono da casa. O que teria levado uma mulher, que trabalhara naquela casa durante 20 anos, a cometer uma baixeza tão grande? E como é que uma simples empregada de limpeza, com 2 recém-nascidos nos braços, conseguiu enfrentar uma intrigante tão experiente? Mas antes de continuarmos, verifique se subscreveu o canal e escreva nos comentários de onde está a assistir a este vídeo. Tudo começou numa manhã fria de Lisboa, no início de março de 2024. Beatriz Silva estava parada em frente aos portões maciços de ferro forjado de uma quinta de 3 andares em Sintra, segurando nos braços os seus gêmeos de 3 meses, Gonçalo e Diogo. O vento gélido açoitava o seu casaco velho e poído, mas ela mal sentia o frio. A sua mente estava consumida por um único pensamento: esta era a sua última oportunidade. Aos 26 anos, era mãe solteira, sem ensino superior, com 2 bebés para criar. Quem daria emprego a alguém na sua situação? Beatriz já tinha telefonado a todas as agências de recrutamento em Lisboa. A resposta era invariavelmente a mesma: com crianças pequenas, era impossível. O dinheiro que tinha guardado para os primeiros meses após o parto estava quase no fim. O quarto alugado numa zona mais humilde de Lisboa custava-lhe 400 euros por mês. A isso somavam-se as fraldas, o leite em pó para os bebés, os medicamentos. A calculadora na sua cabeça fazia contas impiedosas: mais um mês, talvez um mês e meio no máximo, e estarei na rua. Encontrara o anúncio de emprego por mero acaso, enquanto percorria um grupo numa rede social, tarde da noite, quando os gêmeos finalmente adormeceram. Precisa-se de empregada de limpeza para casa particular. Possibilidade de alojamento. Consideram-se candidaturas com filhos. A última frase pareceu-lhe um milagre. Beatriz enviou imediatamente uma mensagem, anexando uma fotografia e uma breve biografia. A resposta chegou na manhã seguinte: venha a uma entrevista hoje às 14 horas. E agora, ali estava ela, em frente ao intercomunicador, a marcar o número. Gonçalo começou a choramingar no seu braço direito, enquanto Diogo dormia profundamente no esquerdo. A mala com as coisas dos bebés pesava-lhe no ombro. No bolso, os seus últimos 50 euros e o passe do metro de Lisboa. O intercomunicador estalou e uma voz de mulher, seca e formal, disse: estou a ouvir. Boa tarde. Sou Beatriz Silva. Telefono por causa do anúncio de emprego. Fui convidada para uma entrevista às 2 da tarde. A pausa que se seguiu pareceu uma eternidade. Gonçalo começou a chorar mais alto e Beatriz embalou instintivamente, apertando ambos os bebés contra si. Entre. Entrada principal. Terceira porta à direita. Bata. Os portões abriram-se lentamente, revelando um terreno impecavelmente cuidado. Beatriz entrou, tentando não escorregar no lajedo úmido e gelado. A quinta era ainda mais imponente do que nas fotografias da internet. 3 andares de um tom creme suave, janelas enormes, uma garagem dupla. Eram casas que ela só via em revistas de decoração. À entrada principal, foi recebida por uma mulher de uns 50 anos, vestida com um fato cinzento austero, com o cabelo apanhado num coque apertado. O rosto era bonito, mas severo, com lábios finos e olhos cinzentos penetrantes. Ela mediu Beatriz da cabeça aos pés com um olhar avaliador, demorando-se nos gêmeos. Carla Mendes, a governanta, apresentou-se, sem estender a mão. Entre, descalce-se aqui. O hall de entrada era gigantesco. O chão de mármore de Carrara brilhava, um lustre de cristal, do tamanho da mesa de jantar de Beatriz no seu quarto, pendia do teto alto. Uma escadaria ampla conduzia ao segundo andar. Quadros em molduras douradas, móveis de antiquário. O ar cheirava a perfume caro e a limpeza. Beatriz descalçou desajeitadamente as suas botas velhas, tentando não deixar cair as crianças. Carla Mendes observava em silêncio, sem oferecer ajuda. Siga-me. Atravessaram várias divisões, cada uma mais luxuosa que a anterior. Uma sala de estar com lareira, uma sala de jantar para 12 pessoas, uma biblioteca com estantes do chão ao teto. Finalmente, Carla Mendes abriu a porta de uma pequena sala com uma secretária e 2 poltronas. Sente-se, indicou a poltrona e sentou-se ela própria atrás da secretária, pegando numa pasta com documentos. Beatriz sentou-se na poltrona, ajeitando os gêmeos no colo. Diogo acordou e também começou a choramingar. Ela embalou-os suavemente, tentando acalmá-los.
Carla Mendes abriu a pasta e pegou numa caneta, sem levantar os olhos para Beatriz. Nome completo: Beatriz Silva. Data de nascimento: 12 de julho de 1998. Habilitações: Escola Profissional de Moda e Costura. Profissão: costureira. Carla Mendes ergueu uma sobrancelha. Por que não trabalha na sua área? A fábrica onde trabalhava faliu há 2 anos. Depois engravidei, não tive tempo de encontrar outro emprego. O pai das crianças. A pergunta soou ríspida, quase rude. Beatriz engoliu em seco. Foi-se embora quando soube que eram gêmeos. Não queria a responsabilidade. Pediu pensão de alimentos. Ele desapareceu. Mudou de número de telefone, mudou-se do apartamento alugado. Não tenho dinheiro para um advogado para o procurar. Carla Mendes anotou algo no seu bloco de notas. O seu rosto permanecia impassível. Experiência como empregada de limpeza. 1 ano num centro de escritórios no Saldanha, depois 6 meses num apartamento particular no Chiado. Posso fornecer referências. Porque saiu do último emprego. A proprietária vendeu o apartamento e mudou-se para a Espanha. Foi em dezembro. Eu já estava no 7º mês de gravidez. Trabalhou em algum lado depois do parto? Não. Tive os bebés no final de novembro, foi complicado com gêmeos. Procurei um emprego que me aceitasse com as crianças, mas recusaram sempre. Carla Mendes pousou a caneta e, pela primeira vez, olhou atentamente para os gêmeos. Gonçalo e Diogo estavam vestidos com baby grows limpos, mas visivelmente usados. Beatriz seguiu o seu olhar, apertando instintivamente os filhos contra si. As crianças são saudáveis. Sim. Têm todas as vacinas em dia, somos acompanhados no centro de saúde. Posso mostrar os boletins de saúde. Como planeia trabalhar com bebés de colo? Eles exigem atenção constante. Eu dou-lhes de comer a cada 3 horas, de acordo com o horário. Entre as refeições, eles geralmente dormem. Posso trabalhar enquanto eles dormem, e quando estão acordados, posso transportá-los num sling. Tenho um carrinho de bebê tipo bengala para gêmeos, muito compacto. Carla Mendes cruzou os braços sobre o peito, continuando a estudar Beatriz. As condições de trabalho são as seguintes: limpeza de toda a casa, 6 dias por semana. A área da casa é de 600 metros quadrados, 3 andares. Limpeza úmida, tirar o pó, lavar as janelas conforme o calendário, lavar a roupa de cama. O dono da casa é extremamente exigente com a limpeza. O dia de trabalho é das 8 horas às 18 horas, com pausa para almoço. Um dia de folga, ao domingo. Beatriz calculou rapidamente de cabeça, 600 metros quadrados era uma área enorme. Mas dividida por 6 dias, dava 100 metros por dia. Execuível, com muito esforço. O salário é de 1.200 euros por mês. A alimentação está incluída. Comerá o mesmo que se prepara para o pessoal da casa. O alojamento é fornecido num quarto separado no resto do chão, na ala de serviço. O quarto é pequeno, cerca de 15 metros quadrados, com entrada independente. Forneceremos um berço. 1.200 euros. Beatriz mal conseguiu conter um suspiro de alívio. Era mais do que ganhava nos empregos anteriores. Além disso, não teria de pagar por alojamento e comida. Poderia poupar dinheiro, criar uma almofada de segurança para os filhos. Aceito as condições, disse ela com firmeza. Não se alegre tão cedo. Há mais requisitos. Carla Mendes virou a página na pasta. O dono da casa, o Sr. Rui Azevedo, trabalha na área de investimentos. Passa muito tempo em casa, trabalha a partir do escritório. Valoriza o silêncio e a ordem acima de tudo. As crianças não o podem incomodar. Nenhum choro, gritos ou barulho. Se as crianças incomodarem o patrão, será despedida imediatamente. Um arrepio percorreu a espinha de Beatriz. Os gêmeos eram bebés de colo, eles choravam. Era natural. Como podia garantir que ficariam em silêncio? Compreendo, disse ela lentamente. Terei muito cuidado. Tentarei que as crianças não causem transtorno. Tentar não é suficiente. Ou garante, ou procuramos outra pessoa. Beatriz olhou para Diogo a dormir, para Gonçalo a chuchar no seu punho minúsculo. Eram tão pequenos, tão indefesos. Mas ela não tinha escolha. Eu garanto, disse Beatriz, sentindo o coração apertar-se. As crianças não vão incomodar o patrão. Carla Mendes assentiu, fazendo uma anotação. Outro ponto importante.
Nesta casa, trabalho eu e a cozinheira, a D. Helena Santos. O motorista, Jorge, vem quando é preciso levar o senhor. Rui. O jardineiro vem 2 vezes por semana. Não há mais pessoal. A senhora reportará diretamente a mim. Quaisquer questões, problemas ou pedidos, apenas através de mim. Nunca se dirija diretamente ao senhor. Rui Azevedo. Entendido? Sim, entendido. Eu também vivo aqui, no 2º andar, na ala leste. Se houver uma emergência durante a noite, pode bater à minha porta, mas apenas se for uma emergência real, não por ninharias. Carla Mendes fechou a pasta e levantou-se. Vou mostrar-lhe o quarto e a casa. Se tudo lhe agradar, pode começar a trabalhar já amanhã. Esteja aqui às 8 horas da manhã. Mostro-lhe onde estão as coisas e explico as suas tarefas com mais detalhe. Saíram do escritório e atravessaram a cozinha em direção à ala de serviço. A cozinha era enorme, com equipamento profissional, bancadas de granito e uma ilha no meio. Ao fogão, estava uma mulher de uns 45 anos, de avental de cozinheira branco, a mexer algo numa panela. Esta é a D. Helena Santos, a nossa cozinheira, apresentou Carla Mendes. Helena, esta é a Beatriz, a nova empregada. Helena virou-se e um sorriso caloroso iluminou o seu rosto. Tinha olhos castanhos bondosos e uma figura roliça. Muito prazer. Oh, que pequeninos. São gêmeos. Limpou as mãos ao avental e aproximou-se. São meninos, sim. O Gonçalo e o Diogo. Têm 3 meses. Que ternura. A minha filha já é adulta, tem 23 anos, vive no Porto. Tenho saudades de crianças pequenas. Se precisares de alguma coisa, diz. Ajude no que puder. Muito obrigada. Beatriz sorriu, sentindo a primeira gota de calor desde que entrara na casa. Helena, não se distraia, cortou Carla Mendes bruscamente. O almoço é daqui a 1 hora. Está tudo pronto? Sim, D. Carla, tudo dentro do horário. Atravessaram um corredor estreito até à ala de serviço. Ali, tudo era muito mais modesto, paredes caiadas de branco, chão de linóleo em vez de soalho de madeira, portas de madeira antigas. Carla Mendes abriu a última porta no final do corredor. O quarto era de facto pequeno, mas limpo e luminoso. Uma única janela dava para o jardim. Junto à parede, uma cama de solteiro, um pequeno roupeiro, uma mesa de cabeceira, uma secretária e uma cadeira. A um canto, um berço antigo com a grade lateral descida. A casa de banho é partilhada, no fim do corredor, apenas para o pessoal. Não pode usar as outras casas de banho da casa. Essas são para os patrões e os convidados. A máquina de lavar roupa também está lá. Pode lavar a roupa das crianças, mas só à noite ou ao fim de semana, para não interferir com a lavagem principal. Beatriz entrou, inspecionando a sua futura casa. Modesto, mas era um paraíso em comparação com o quarto que partilhara com outras 2 mulheres e os seus filhos. Ali teria silêncio, limpeza, acima de tudo, o seu próprio espaço. O aquecimento é central, mas se tiver frio, há um aquecedor no roupeiro. Dou-lhe roupa de cama limpa. Muda uma vez por semana e entrega-me a suja. Pode pôr cortinas na janela, estão no roupeiro. A internet. Amanhã dou-lhe a password do Wi-Fi. Obrigada, D. Carla. Este quarto é excelente. A mulher virou-se para ela, e nos seus olhos passou algo que Beatriz não conseguiu decifrar. Descontentamento, suspeita. Mas durou apenas um instante, e o rosto tornou-se novamente impenetrável. Espero que perceba a sorte que tem. Não encontrará estas condições para uma empregada com filhos em mais lado nenhum. Trabalhe com afinco, não quebra as regras, e tudo correrá bem. O Sr. Rui Azevedo é um homem justo, mas não tolera irresponsabilidade. Vou esforçar-me muito, prometo. Veremos. Carla Mendes dirigiu-se à porta. Amanhã às 8 horas. Não se atrase. O primeiro dia será de ambientação. Mostro-lhe a casa toda e as suas tarefas. Tem perguntas? Não. Está tudo claro. Obrigada pela oportunidade. Quando saíram do quarto e caminhavam de volta para a saída, Carla Mendes parou no hall. Mais uma coisa, acrescentou Carla Mendes, baixando a voz. O Sr. Rui Azevedo é uma pessoa muito ocupada e reservada. Ele não gosta de familiaridades.
Trato sempre por senhor e pelo nome, sem conversas desnecessárias. A sua tarefa é trabalhar de forma discreta. Quanto menos ele a vir e ouvir, melhor. Entendido? Não lhe faça perguntas pessoais, não fale sobre a sua vida, a menos que ele pergunte. E mais uma coisa, ela hesitou. A casa tem muitos objetos de valor, antiguidades, quadros, relíquias de família. Durante a limpeza, seja extremamente cuidadosa. Se partir alguma coisa, o valor será descontado do seu salário. Beatriz assentiu, sentindo a ansiedade a crescer. Tantas regras, tantas restrições. Mas era um emprego. Um teto sobre a cabeça, uma oportunidade de estabilidade. Carla Mendes acompanhou-a até à saída. No patamar, Beatriz calçou as botas, agasalhou os gêmeos nos cobertores quentes. Até amanhã, despediu-se. Até amanhã, Beatriz, chamou Carla Mendes, quando ela já saía pela porta. Aqui, tudo tem de estar sempre perfeito. Lembre-se disso. A porta fechou-se. Beatriz ficou no alpendre, apertando os gêmeos contra si. O vento frio queimava-lhe o rosto, mas por dentro, uma pequena chama de esperança aquecia-a. Tinha conseguido o emprego. Eles teriam uma casa. Mesmo que fosse um quarto pequeno, mesmo com regras rígidas, era a sua oportunidade. A caminho da paragem de autocarro, já planeava o que precisava de levar no dia seguinte, as coisas das crianças, a sua roupa, documentos, brinquedos, produtos de higiene. O resto teria de deixar para trás ou dar. No autocarro, enquanto os gêmeos dormiam, Beatriz olhava pela janela para as ruas de Lisboa que passavam. Ali, algures numa quinta em Sintra, começava a sua nova vida. Ela ainda não sabia que este emprego se transformaria numa provação que testaria a sua força, a forçaria a lutar pelo direito de estar com os seus filhos e revelaria a verdade sobre as pessoas que vivem por trás dos altos muros das casas dos ricos. Na manhã seguinte, Beatriz acordou às 5 horas. Os gêmeos ainda dormiam, e ela, silenciosamente, arrumou as últimas coisas, 2 malas grandes com roupa de criança, fraldas, biberões, uma mala com as suas próprias coisas, 2 conjuntos de roupa de trabalho, um fato de treino para o dia de folga, roupa interior, uma bolsa de cosméticos com o mínimo essencial, documentos numa pasta separada, passaporte, certidões de nascimento das crianças, boletins de saúde, carteira de trabalho. A sua colega de quarto, Catarina, uma enfermeira que trabalhava no turno da noite, chegou às 6 horas da manhã, quando Beatriz estava a dar de comer aos gêmeos. Vais-te embora? Perguntou ela, tirando o casaco. Sim, encontrei um trabalho com alojamento. Em Sintra, numa casa particular. Uau, que sorte! Pagam bem. 1.200 euros, mais alojamento e comida. Catarina assobiou. Isso é um excelente dinheiro para uma empregada de limpeza. Os patrões são porreiros. Ainda não sei. Só ontem tive a entrevista, mas parecem decentes. Espero que corra tudo bem. É difícil encontrar trabalho com crianças. És uma lutadora por não desistires. Elas abraçaram-se na despedida. Nos 4 meses que passaram juntas, Catarina tornara-se a sua única amiga. Beatriz deixou-lhe o seu número de telefone, prometendo ligar. Às 6h30 da manhã, o táxi já esperava à porta. O motorista ajudou a carregar as coisas e, 40 minutos depois, chegaram aos portões familiares. Beatriz marcou o código do intercomunicador que Carla Mendes lhe dera no dia anterior. Os portões abriram-se. Desta vez, o terreno parecia ainda mais bonito à luz da manhã. Os caminhos estavam perfeitamente limpos da geada. Os candeeiros ao longo da alameda ainda estavam acesos, iluminando os relevados bem cuidados e as árvores. À entrada de serviço, foi recebida por Helena, a cozinheira. Bom dia, Beatriz. Anda, ajudo-te a levar as coisas. Juntas, levaram as malas para o quarto. Helena observava com interesse os gêmeos, que dormiam pacificamente no ovo. Tão sossegadinhos. Os meus netos, quando vêm cá, fazem sempre barulho, riu ela. Tens algum truque especial para os acalmar? Mantenho uma rotina rigorosa. Comer, dormir, passear, tudo à mesma hora. Eles habituaram-se. És esperta. Olha, eu costumo preparar o pequeno almoço para o senhor. Rui Azevedo por volta das 7 horas. AD. Carla desce por volta das 7h30. Podes tomar o pequeno almoço comigo na cozinha às 6h30, enquanto está tudo calmo, ou esperar e comer com AD. Carla. Como preferires. Pode ser às 6h30, se não te importares. Os gêmeos ainda devem estar a dormir depois da mamada da manhã.
Ótimo. Instala-te. Vou para a cozinha preparar tudo. Vem daqui a meia hora. Beatriz arrumou rapidamente as coisas, a roupa das crianças nas gavetas debaixo do roupeiro, a sua na prateleira de cima, os documentos na mesa de cabeceira. Fez a cama com os lençóis limpos que Carla Mendes tinha preparado, deitou os gêmeos no berço e cobriu-os com um cobertor quente. Eles nem acordaram. Às 6h25, vestiu o uniforme de trabalho, calças pretas e uma camisola azul escura, e foi para a cozinha. Helena já tinha posto uma pequena mesa junto à janela. Senta-te, não tenhas vergonha. Papas de aveia, panquecas, chá, café. Serve-te. Beatriz serviu-se de uma pequena porção de papas e um chá. Não tinha muita fome com o nervosismo, mas precisava de ganhar forças. Gostas do quarto? É confortável? Perguntou Helena, servindo-se de um café. Sim, é muito bom. Muito melhor do que onde vivíamos. AD. Carla é rigorosa, mas justa. O principal é trabalhar bem e não discutir com ela. Ela detesta ser contrariada. Percebi isso ontem na entrevista. Ela trabalha aqui há 20 anos, desde que o Sr. Rui comprou esta casa. Ele confia nela completamente, dá-lhe carta branca para tudo o que diz respeito à casa. Por isso, a palavra dela é lei. E o Sr. Rui Azevedo, como é? Helena pensou um pouco, mastigando uma panqueca. É uma pergunta difícil. Ele é uma pessoa muito fechada. Poucos o conhecem de verdade. No trabalho, dizem que é duro, exigente. Em casa, é calmo, está sempre no escritório ou na biblioteca. Às vezes, passa dias sem sair, só para as refeições. Quase não recebe visitas. É educado com o pessoal, mas distante. Ele é casado? Perguntou Beatriz com cautela. Helena abanou a cabeça. Não, é solteiro. Tem 41 anos e, tanto quanto sei, nunca teve uma relação séria. AD. Carla às vezes diz que ele é casado com o trabalho. Embora, ela baixou a voz, eu suspeito que ele teve um grande amor no passado, que acabou mal. Mas são apenas suposições. Nesse momento, Carla Mendes entrou na cozinha. Estava impecavelmente vestida, um fato azul escuro austero, uma blusa branca, o cabelo no mesmo coque apertado. Ao pescoço, um fio fino com uma pequena cruz. A sua única joia. Bom dia, disse ela, olhando para a mesa posta. Beatriz, já terminou o pequeno almoço? Sim, D. Carla. Excelente. Começamos em 5 minutos. Helena, o pequeno almoço do senhor. Rui está pronto. Estará pronto exatamente às 7, como sempre. Bom. Carla Mendes serviu-se de uma chávena de café preto sem açúcar e saiu. Helena olhou para Beatriz e disse baixinho, ela é sempre assim, não ligues. Faz o teu trabalho bem feito e tudo correrá bem. Beatriz acabou o chá e foi atrás de Carla Mendes. A mulher já a esperava no hall com um bloco de notas na mão. Hoje, vou mostrar-lhe toda a casa e explicar as suas tarefas. Ouça com atenção. Não vou repetir. Comecemos pelo resto do chão. Nas 2 horas seguintes, Beatriz seguiu Carla Mendes, absorvendo uma enorme quantidade de informação. Resto do chão, hall, sala de estar, sala de jantar, biblioteca, escritório do Sr. Rui Azevedo, casa de banho social, adega. Em cada divisão, Carla Mendes explicava as especificidades da limpeza. Na biblioteca, os livros devem ser limpos apenas com um pano especial para couro. Sem água, sem químicos. Não toque nas lombadas, apenas nas capas. A ordem dos livros não pode ser alterada de forma alguma. O Sr. Rui sabe a localização de cada livro. No escritório, esta divisão só é limpa na presença dele ou com a sua permissão. Não toque nos papéis na secretária, mesmo que pareça uma desarrumação. Tudo está numa ordem específica. Apenas o chão e os parapeitos das janelas. Na sala de estar, a lareira é limpa por um serviço especial uma vez por mês. A sua tarefa é limpar o portal de mármore com um pano úmido uma vez por semana. O lustre de cristal deve ser limpo a cada 2 semanas. Vou mostrar-lhe como se faz corretamente. Carla Mendes tirou um escadote da despensa e demonstrou a técnica de limpeza do lustre. Cada pendente tinha de ser limpo individualmente com um produto especial. Isto levará cerca de 3 horas de trabalho. Planeie o seu tempo com antecedência. O segundo andar era ainda mais impressionante.
O quarto principal do Sr. Rui Azevedo, uma divisão enorme com janelas panorâmicas para o jardim. Uma cama com cabeceira esculpida, um closet do tamanho do quarto de Beatriz, uma casa de banho em mármore com jacuzzi. O quarto é limpo diariamente. A cama é mudada 2 vezes por semana, à segunda e à sexta-feira. A roupa de cama é apenas branca, apenas algodão da mais alta qualidade. É lavada separadamente de tudo o resto, a 60 graus. É obrigatoriamente passada a ferro no closet. Os fatos estão pendurados por cores: azul escuro, cinzento, preto. As camisas também estão ordenadas. Se trouxerem algo da lavandaria, pendure estritamente nos seus lugares. Os sapatos devem ser limpos 1 vez por semana. O Sr. Rui é muito meticuloso com a roupa. A casa de banho brilhava de tão limpa. Limpar aqui todos os dias, depois de o Sr. Rui sair para o trabalho ou se fechar no escritório. As torneiras devem ser polidas até brilharem, os espelhos sem uma única mancha. As toalhas são trocadas diariamente. O chão é lavado com um produto especial para mármore. No segundo andar, havia também 3 quartos de hóspedes, cada um com casa de banho privativa. Recebemos hóspedes raramente, mas os quartos devem estar sempre prontos. Arejar 1 vez por semana, tirar o pó. A roupa de cama está no armário, no corredor. Se precisarmos dos quartos, avise com antecedência. A ala leste do segundo andar estava fechada. Aqui são os meus aposentos. Não pode entrar. Eu limpo o meu próprio espaço. O terceiro andar revelou-se o mais interessante. Um grande ginásio com passadeira, bicicleta estática e máquinas de musculação, uma sala de cinema com um ecrã enorme e poltronas confortáveis, uma sala de bilhar e mais um quarto, cuja porta estava trancada. Este quarto está sempre fechado, disse Carla Mendes secamente. Não entre, não bata, nem sequer se aproxime. Entendido. Sim, entendido. Beatriz sentiu uma ponta de curiosidade. O que poderia haver num quarto fechado? Mas não podia perguntar, percebeu isso imediatamente. Após a visita à casa, Carla Mendes levou-a de volta ao resto chão. O horário de trabalho é o seguinte: segunda-feira, limpeza geral do resto chão. Terça-feira, segundo andar, quarto principal e quartos de hóspedes. Quarta-feira, terceiro andar. Quinta-feira, lavar, passar a ferro, mudar a roupa de cama. Sexta-feira, limpeza geral da cozinha e das áreas de serviço. Sábado, janelas, lustres, locais especialmente sujos. Domingo, folga. Ela entregou a Beatriz um horário impresso. Aqui está tudo detalhado por horas. Estudo e siga-o rigorosamente. Verificarei a qualidade do trabalho diariamente às 18 horas. Está bem, D. Carla. E onde estão os produtos de limpeza e os utensílios? Venha, vou mostrar-lhe. Desceram à cave, onde havia uma enorme despensa. As prateleiras estavam repletas de frascos com vários produtos, para vidro, para madeira, para mármore, para tapetes, para couro. Esfregonas, panos, esponjas, luvas. Tudo estava organizado por categorias. Leva o que precisa. Depois do trabalho, traz de volta. Tudo tem de estar no seu lugar. Se alguma coisa acabar, diga-me, eu encomendo. Não compre nada por sua conta. Carla Mendes olhou para o relógio. São 9h05. O Sr. Rui Azevedo costuma tomar o pequeno almoço das 7 horas às 7h30, depois trabalha no escritório até à hora do almoço. Almoça à 1 da tarde. Depois do almoço, às vezes sai para reuniões, outras vezes fica em casa. Janta às 8 da noite. Deve planear a limpeza de forma a não se cruzar com ele. Quando ele está no escritório ou na sala de jantar, trabalha noutro andar. Entendido? Comece pela sala de estar. Hoje é segunda-feira, resto chão. Mostre do que é capaz. Beatriz assentiu e foi buscar os utensílios. Carla Mendes seguiu-a com o olhar, um olhar que transmitia desconfiança. Tão jovem, com 2 bebés. Será que consegue? Mas o tempo diria. No seu quarto, Beatriz verificou rapidamente os gêmeos. Ainda dormiam. Faltava 1h30 para a próxima refeição. Deveria ser tempo suficiente para limpar a sala de estar. Pegou na esfregona, num balde com água, panos e produtos e dirigiu-se para a sala de estar. A divisão era enorme, uns 60 metros quadrados, com tetos altos e janelas grandes. O soalho brilhava, mas Carla Mendes exigia uma limpeza perfeita.
Beatriz começou metodicamente. Primeiro, limpou o pó de todas as superfícies, prateleiras, mesas, molduras, quadros. Depois, aspirou os estofos e o tapete. Em seguida, lavou o soalho com um produto especial para madeira, movendo-se do canto mais distante para a saída. Finalmente, limpou as janelas até ficarem transparentes e poliu os puxadores das portas. O trabalho levou exatamente 1 hora e 20 minutos. Beatriz inspecionou o resultado com um olhar crítico. Perfeito. Nem um grão de pó, nem uma mancha. Voltou para o seu quarto mesmo a tempo. Gonçalo já começava a choramingar. Diogo também abriu os olhos. Beatriz preparou rapidamente os biberões com o leite. Alimentava-os a biberão para controlar a quantidade de comida e a rotina. Sentou-se na cama. Gonçalo mamava avidamente, Diogo mais devagar, mais calmo. Eram tão diferentes, embora gêmeos. Gonçalo, ativo, irrequieto, exigia sempre atenção primeiro. Diogo, calmo, pensativo, conseguia ficar muito tempo deitado a olhar para o teto. Meus queridos, sussurrava Beatriz, beijando as suas cabeças macias. Nós vamos conseguir. A mãe vai encontrar uma forma de vos dar uma vida boa, prometo. Depois de comerem, segurou-os ao colo para arrotarem. Depois, mudou-lhes as fraldas e deitou-os de novo no berço. Eles voltaram a adormecer, e ela ganhou mais um pouco de tempo. A seguir, era a sala de jantar. Beatriz trabalhava de forma rápida e concentrada. Limpou a longa mesa de jantar de madeira escura, poliu as 12 cadeiras, lavou o chão, limpou os castiçais de prata. Na sala de jantar, pendia um enorme lustre de cristal, mas a sua vez só chegaria no sábado. Pela 1 da tarde, tinha terminado a sala de jantar e a biblioteca. O corpo estava cansado, mal dormira na noite anterior, mas não podia parar. Tinha de provar que era capaz. À 1 da tarde, Beatriz ouviu passos no corredor. Pesados, ritmados, masculinos. Instintivamente, ficou imóvel, encostada a uma estante. Os passos aproximavam-se da biblioteca. À porta, apareceu um homem alto, cerca de 1,85 metros, de fato cinzento escuro. Ombros largos, postura direita. O rosto era sério, com traços marcados, nariz reto, queixo voluntarioso, lábios finos. O cabelo escuro, curto, com alguns fios brancos nas têmporas. Os olhos castanhos olhavam de forma atenta e fria. Era Rui Azevedo, o dono da casa. Ele parou ao ver Beatriz. Estudou-a em silêncio por alguns segundos. Ela baixou os olhos, sem saber o que dizer. É a nova empregada de limpeza. A voz era grave, calma, sem emoção. Sim, senhor. Rui Azevedo. Beatriz Silva. AD. Carla explicou-lhe as regras. Sim, explicou. Espero que compreenda que exige silêncio absoluto na casa, especialmente durante o meu horário de trabalho. Compreendo, senhor. Rui Azevedo. Prometo que não o incomodarei. O seu olhar percorreu a sala, avaliando a qualidade da limpeza. Beatriz susteve a respiração. Ele aproximou-se de uma das estantes, passou um dedo pela capa de um livro e depois olhou para o dedo. Limpo. Nada mal, disse ele secamente e dirigiu-se para a porta. No limiar, virou-se. AD. Carla disse-me que tem filhos. Sim, gêmeos, de 3 meses. Certifique-se de que não fazem barulho. Não consigo trabalhar com ruído. Eles não farão barulho, prometo. Ele assentiu e saiu. Beatriz soltou o ar. O primeiro encontro correra mais ou menos bem. Ele não fora rude, apenas muito frio e distante. Mas isso era suportável. Os dias seguintes passaram num ritmo intenso. Beatriz levantava-se às 5 horas da manhã, dava de comer aos gêmeos, começava a trabalhar às 8 horas. Limpava enquanto as crianças dormiam, quando estavam acordadas, transportava-as num sling ou colocava o ovo perto de si. Carla Mendes verificava o seu trabalho todas as tardes, criticava pequenos pormenores, mas no geral, parecia satisfeita. Helena ajudava no que podia, aquecendo-lhe a comida quando Beatriz não tinha tempo. Por vezes, ficava de olho nos gêmeos durante 15, 20 minutos para que ela pudesse tomar um duche em paz. Rui Azevedo, Beatriz via-o raramente. Passava a maior parte do tempo no escritório, por vezes saía para reuniões e voltava tarde. Cruzaram-se algumas vezes no corredor. Ele cumprimentava com um aceno de cabeça. Ela respondia com um bom dia baixo e tentava sair rapidamente do seu caminho.
Mas, numa sexta-feira de manhã, tudo correu mal. Beatriz estava a limpar um quarto de hóspedes no segundo andar. Os gêmeos estavam no ovo no chão, ambos a dormir. Ela estava a lavar uma janela quando, de repente, Gonçalo acordou e começou a chorar. Alto, estridentemente. Diogo juntou-se-lhe de imediato. Beatriz largou o pano e pegou neles ao colo, apertando-os contra si. Calma, calma, meus queridos, por favor, calma. Mas eles não se acalmavam. Gonçalo ficava vermelho de tanto chorar, Diogo soluçava e engasgava-se com as lágrimas. Ela levou-os rapidamente para o seu quarto, mas já era tarde. No corredor, apareceu Carla Mendes. O seu rosto estava sombrio. O que se passa? Por que é que as crianças estão a gritar? Desculpe, D. Carla, eles acordaram mais cedo do que o habitual. Vou já acalmá-los. O senhor Rui Azevedo está a trabalhar, o barulho incomoda-o. Eu avisei-a. Eu sei. Peço desculpa, não voltará a acontecer. Carla Mendes franziu os lábios. Olhe que este é o primeiro aviso. Não haverá um segundo. Ela virou-se e foi-se embora. Beatriz entrou no quarto, fechou a porta e começou a embalar os gêmeos, cantando uma canção de embalar suave. Aos poucos, eles acalmaram-se. Afinal, Gonçalo estava apenas molhado e com fome. Ela mudou-lhes rapidamente a fralda, deu-lhes de comer e eles voltaram a adormecer. Mas o mal-estar ficou. Um aviso já tinha sido dado. Se as crianças chorassem assim tão alto outra vez, ela poderia ser despedida. E para onde iria? Com 2 bebés, sem dinheiro, sem casa. No resto do dia, Beatriz trabalhou num estado de ansiedade. Verificava as crianças a cada 10 minutos, tentando prever quando iriam acordar para lhes dar de comer antes que começassem a chorar. À noite, quando terminou o trabalho e voltou para o seu quarto, bateram à porta. Era Helena com um prato de jantar. Trouxe-te de comer. Pareces exausta. Obrigada, Helena. Beatriz pegou no prato. O bacalhau com nata cheirava divinamente. Senta-te, se quiseres. Helena sentou-se na beira da cama. Ouvi dizer que as crianças choraram durante o dia. Sim. A D. Carla ficou muito zangada. Ela só tem medo que o senhor Rui fique aborrecido. Ele realmente não suporta barulho. Mas não te preocupes demasiado. Crianças são crianças. Não podem estar sempre em silêncio. Mas se me despedirem, não tenho para onde ir. Helena pousou a mão no ombro de Beatriz. Não te atormentes. Trabalha bem, esforça-te, e tudo correrá bem. O senhor Rui não é um monstro. É rigoroso, mas justo. Conhece-o bem. Helena refletiu. Tanto quanto se pode conhecer alguém que não deixa ninguém aproximar-se. Trabalho aqui há 15 anos, mas ainda não posso dizer que o compreendo. Porque é que ele é tão fechado, não sei ao certo. A D. Carla às vezes insinua que houve uma tragédia no passado, mas não conta pormenores. Diz que não é da nossa conta. Beatriz acabou de jantar e conversaram mais um pouco sobre coisas do dia-a-dia. Quando Helena saiu, Beatriz tomou um duche, verificou os gêmeos a dormir e foi para a cama. Amanhã seria outro longo dia de trabalho. Passou uma semana. Beatriz foi se habituando gradualmente ao novo ritmo de vida. Aprendeu a prever quando os gêmeos acordariam e estava sempre por perto para não os deixar começar a chorar. O trabalho tornou-se mais familiar. As mãos memorizavam onde estava cada coisa, quanto tempo cada tarefa demorava. Carla Mendes continuava a criticar pormenores. Uma mancha no espelho, pó num canto que Beatriz se esquecera. Mas, no geral, estava menos hostil. Talvez estivesse apenas a habituar-se à nova pessoa na casa. Rui Azevedo continuava a ser uma sombra. Beatriz via-o apenas algumas vezes. Geralmente de manhã, quando ia do quarto para o escritório, ou à noite, quando voltava do trabalho. Ele nunca a cumprimentava primeiro, mas respondia ao seu cumprimento com um breve aceno de cabeça. Por vezes, ela notava-o olhá-la de forma pensativa, mas assim que os seus olhares se cruzavam, ele desviava imediatamente os olhos. No domingo, o seu primeiro dia de folga, Beatriz decidiu passear com os gêmeos num jardim público ali perto. O tempo estava bom. O sol aquecia, o gelo da manhã começava a derreter. Vestiu as crianças com fatos quentes, colocou-as no carrinho e saiu pela porta de serviço. O jardim era pequeno, mas bem cuidado. Os caminhos estavam limpos, os bancos pintados.
Algumas mães com carrinhos de bebê passeavam pela alameda. Beatriz encontrou um banco livre e sentou-se, desfrutando do silêncio e do ar fresco. Os gêmeos dormiam, agasalhados nos cobertores. Que bebés tão queridos, ouviu uma voz ao seu lado. Beatriz virou-se. Ao seu lado, estava uma mulher de uns 35 anos, com um casaco de pele cara e botas de couro, bem cuidada, com maquilhagem profissional. O cabelo louro estava penteado em ondas. Obrigada, sorriu Beatriz. São gêmeos. Meninos. Sim. Gonçalo e Diogo. Que amor. Mora por aqui. Nunca a vi antes. Mudei-me há pouco tempo. Trabalho numa das casas aqui em Sintra. A mulher sentou-se ao seu lado no banco. Entendo. Eu sou a Sofia Rodrigues. Vivo aqui há 10 anos. Tenho uma filha de 7 anos. Agora está nas aulas de patinagem artística. E você, em que trabalha? Sou empregada de limpeza. Sofia assentiu, sem qualquer sinal de snobismo. Deve ser difícil, com 2 bebés e um emprego. Vou-me aguentando. O importante é ter um teto e um salário estável. O pai das crianças ajuda. Não. Não estamos juntos. Compreendo. Tenho uma amiga que também cria o filho sozinha. Não é fácil, eu sei. Se precisar de alguma coisa, diga. Moro na casa número 7, a amarela com o telhado verde. Obrigada. É muito simpática da sua parte. Conversaram por mais uns 20 minutos. Sofia revelou-se uma mulher agradável, sem arrogância, embora fosse claramente de uma família abastada. Falou-lhe sobre a zona, as lojas, o centro de saúde pediátrico ali perto. Beatriz memorizou a informação. Podia ser útil. Quando os gêmeos começaram a acordar, Beatriz despediu-se e voltou para a quinta. O dia tinha sido bom. Sentia-se descansada e pronta para uma nova semana. Mas na segunda-feira de manhã, esperava uma descoberta desagradável. Beatriz, como habitualmente, começou a limpeza pelo resto do chão. Hoje, o plano era a sala de estar. Estava a limpar o pó das prateleiras quando notou que uma das estatuetas de porcelana não estava no seu lugar. Uma pequena figura de uma bailarina de vestido branco. Ontem, estava certamente à direita, e agora estava à esquerda. Estranho. Talvez Carla Mendes a tivesse mudado. Beatriz voltou a colocar a estatueta no lugar e continuou o trabalho. No dia seguinte, a situação repetiu-se. A estatueta estava novamente fora do sítio. E mais um pormenor. Na prateleira, onde normalmente reinava uma ordem perfeita, havia um guardanapo machucado. Beatriz franziu o sobrolho. Alguém estava a criar desordem de propósito. Ou estaria ela a confundir as coisas? Não, lembrava-se perfeitamente onde cada coisa estava. Tinha boa memória, caso contrário não iria longe como empregada de limpeza. Retirou o guardanapo, arrumou tudo nos seus lugares e decidiu não dar importância. Talvez fosse uma coincidência. Mas no terceiro dia, tudo se tornou óbvio. Beatriz foi limpar a biblioteca e descobriu que vários livros estavam no chão. Não tinham caído por acaso, estavam mesmo no chão, cuidadosamente empilhados. Alguém os tinha colocado lá de propósito. O coração começou a bater de forma alarmante. Isto já não era coincidência. Alguém estava a tentar incriminá-la. Ela apanhou os livros, devolveu-os às prateleiras, tentando lembrar-se da ordem exata. Rui Azevedo exigia que tudo estivesse perfeito. Qualquer desordem levantaria suspeitas. Nesse momento, Carla Mendes entrou na biblioteca. O seu rosto estava frio e descontente. Beatriz, o que é isto? Apontou para uma prateleira onde ainda estava um livro que Beatriz não tivera tempo de arrumar. Carla, não sei como os livros vieram parar ao chão. Eu não lhes toquei. Não lhes tocou. Então como é que eles apareceram aí? Caíram sozinhos. Não sei. Talvez alguém os tenha lido e se tenha esquecido de os arrumar. O senhor Rui Azevedo nunca deixa livros no chão. Ele respeita a biblioteca mais do que qualquer outra divisão. A senhora devia ter mantido a ordem. Eu mantenho. Ontem, aqui estava tudo no lugar. Verifiquei pessoalmente. Carla Mendes estreitou os olhos. Está a querer dizer que alguém está a criar desordem de propósito. Beatriz percebeu que caíra numa armadilha. Se dissesse que sim, pareceria paranoica. Se dissesse que não, admitiria a sua culpa.
Apenas não compreendo como isto aconteceu, respondeu ela cautelosamente. Eu compreendo. A senhora distrai-se com as crianças e não faz o seu trabalho como deve ser. Este é o segundo aviso, Beatriz. Não haverá um terceiro. Mas eu não tenho culpa. Chega. Ponha a biblioteca em ordem imediatamente. Carla Mendes virou-se e saiu. Beatriz ficou parada no meio da biblioteca, sentindo as lágrimas a quererem saltar. Era uma armadilha. Ela sabia-o com certeza. Mas quem e porquê? As opções eram poucas. Helena não faria tal coisa. Era a única que lhe mostrava bondade. Rui Azevedo dificilmente se ocuparia de uma mesquinhez destas. Restava apenas Carla Mendes. Mas por que razão ela a queria incriminar? A resposta surgiu inesperadamente nessa mesma noite. Beatriz terminara o trabalho e caminhava pelo corredor em direção ao seu quarto quando ouviu uma conversa vinda da porta entreaberta do escritório de Carla Mendes. A mulher falava ao telefone. A voz era baixa, mas no silêncio do corredor, as palavras eram perfeitamente audíveis. Não, Laura, ela por enquanto está a dar conta do recado, mas eu hei de encontrar uma maneira. Não pode ser que uma miúda qualquer com filhos ocupe o meu lugar. Uma pausa. Que lugar? Tu não percebes. Estou aqui há 20 anos. Sou a única mulher nesta casa que conhece o Rui. Ele habituou-se a mim, confia em mim. E agora aparece esta jovem, com filhos. Ele vai começar a dar-lhe atenção. Eu sinto. Beatriz ficou imóvel, encostada à parede. Sim, eu sei que ele mal repara nela agora, mas tu sabes como estas coisas funcionam. Primeiro a indiferença, depois a pena, depois o afeto. Especialmente quando as crianças são pequenas. Os homens ficam fracos perante as crianças, mesmo homens como o Rui. Outra pausa. Beatriz mal respirava, com medo de perder uma única palavra. Claro que o amo. Amo-o há 20 anos. Esperei que ele finalmente me notasse como mulher, e não apenas como governanta. Fiz tudo por ele, todos os dias, a todas as horas. E agora, uma empregada de limpeza Pubertanas pode destruir tudo. Nem pensar. A voz de Carla Mendes tornou-se mais dura. Eu já comecei. Crio a desordem, depois acuso-a. Já tem 2 avisos. Mais um, e terei um motivo para a despedir. E depois, tudo voltará ao normal. Beatriz sentiu o sangue gelar-lhe nas veias. Então, ela estava certa. Carla Mendes estava a incriminá-la de propósito. E a razão era simples e terrível: ciúmes. A mulher que vivera 20 anos ao lado de Rui Azevedo apaixonara-se por ele e agora via uma ameaça em qualquer mulher jovem. Mas Beatriz nem sequer pensava no patrão em termos românticos. Ele era apenas um empregador, frio e distante. Ela procurava estabilidade para os seus filhos, não um homem. Silenciosamente, sorrateiramente, Beatriz afastou-se da porta e foi para o seu quarto. Fechou a porta, encostou-se a ela, tentando acalmar o tremor nas mãos. O que fazer? Se Carla Mendes continuasse com o seu jogo, o terceiro aviso não tardaria, e depois o despedimento. Contar a Rui Azevedo. Mas Carla Mendes proibira-a de se dirigir a ele diretamente. E será que ele acreditaria? A governanta que trabalhava para ele há 20 anos contra a empregada que estava ali há apenas 2 semanas. A escolha era óbvia. Tinha de ser mais cuidadosa, muito mais cuidadosa. No dia seguinte, Beatriz trabalhou com redobrada atenção. Tirava fotografias a cada divisão depois de a limpar, com o seu telemóvel, para ter provas de que tudo estava em ordem. Verificava tudo 3 vezes, não deixava a mais pequena margem para críticas. Mas Carla Mendes era mais engenhosa do que ela pensava. Na quarta-feira de manhã, enquanto Beatriz limpava o 3º andar, ouviu o choro dos gêmeos. Mas não era o choro habitual de fome ou de fralda molhada. Era um grito estridente, cheio de medo. Ela desceu as escadas a correr, com o coração a mil, entrou derrompante no seu quarto e ficou paralisada no limiar. Os gêmeos estavam no berço, a gritar a plenos pulmões. Ao lado do berço, no chão, havia vidro partido, os estilhaços de uma moldura com uma fotografia que normalmente estava na mesa de cabeceira. O que aconteceu aqui? À porta, apareceu Carla Mendes. O seu rosto estava preocupado, mas nos olhos lia-se satisfação. Não sei, Beatriz pegou nós gêmeos, apertando-os contra si. Eu estava no 3º andar. A moldura caiu sozinha. Sozinha? Ou foi a senhora que a colocou descuidadamente na beira da mesa de cabeceira?
Estava no centro, eu verifico sempre. Carla Mendes aproximou-se, examinando os estilhaços. Ainda bem que as crianças não se magoaram. O vidro podia ter entrado para o berço. Isto é uma grave violação das regras de segurança, Beatriz. Pôs as crianças em perigo. Eu não pus a moldura na beira. Alguém a moveu. Carla Mendes endireitou-se e os seus olhos adquiriram um brilho de aço frio. Outra vez essas fantasias. Primeiro os livros caem sozinhos, agora as molduras movem-se. Talvez esteja na hora de admitir que não está a dar conta das suas responsabilidades. Eu dou conta. É a senhora que anda a arranjar tudo isto. As palavras saíram-lhe antes que Beatriz pudesse detê-las. Carla Mendes empalideceu, depois corou de fúria. O que disse? Eu ouvi a sua conversa ao telefone ontem. A senhora mesma admitiu que queria a desordem para me despedir. Por um instante, instalou-se o silêncio. Até os gêmeos se calaram, sentindo a tensão. Carla Mendes cerrou os punhos. Os seus lábios tornaram-se uma linha fina. Então andou a espiar atrás das portas. Isso é mais um motivo para despedimento. Espionagem dos empregadores. A senhora não é minha empregadora, e eu não espiei. Ia a passar e ouvi. Estava a falar alto o suficiente. Carla Mendes deu um passo em frente. Os seus olhos ardiam com um fogo frio. Ouça-me com atenção, menina. Eu estou aqui há 20 anos. O senhor Rui Azevedo confia em mim incondicionalmente. Se eu disser que a senhora não está a cumprir com o seu trabalho, será despedida no mesmo instante. E nenhuma das suas histórias sobre conversas ouvidas à socapa ajudará. Em quem ele vai acreditar? Em mim, ou numa empregada de limpeza pobretanas com 2 bastardos? A última palavra atingiu-a como uma bufetada. Beatriz apertou os gêmeos com mais força, sentindo a raiva a ferver dentro de si. Não se atreva a falar assim dos meus filhos. Falo como quero. Esta é a minha casa. A senhora aqui não é ninguém. Uma criada temporária que pode ser posta na rua a qualquer momento. Então por que tem tanto medo de mim? Perguntou Beatriz em voz baixa. Se não sou ninguém, para que todo este jogo? Para que as armadilhas? Carla Mendes vacilou, como se tivesse sido atingida. Eu não tenho medo de si. Tem medo, sim. Tem medo que o senhor Rui Azevedo finalmente repare noutra mulher. Tem medo de perder aquilo que nunca teve. Cale-se. Ele nunca a amará, D. Carla. Porque a senhora é uma mulher má, cruel. E o amor não se constrói com 20 anos de serviço, mas com reciprocidade. O golpe foi inesperado. Carla Mendes levantou a mão e deu uma bufetada na cara de Beatriz. Não com muita força, mas o suficiente para deixar uma marca vermelha na sua bochecha. Os gêmeos voltaram a chorar com um movimento brusco. Beatriz recuou, protegendo os filhos. A senhora bateu-me. Carla Mendes pareceu assustar-se com o seu próprio ato. Baixou a mão, tentando recuperar a compostura. Foi a senhora que me provocou. Desapareça da minha vista. E este é o 3º aviso. Faça as suas malas. Ao fim da tarde, quero vê-la a si e aos seus filhos fora destes portões. Ela virou-se e saiu, batendo a porta com força. Beatriz deixou-se cair na cama, ainda a segurar os gêmeos em prantos. A bochecha ardia-lhe, mas a dor na alma era maior. Tudo se desmoronara em poucos minutos. O trabalho, a casa, a esperança de estabilidade. Acalmou os filhos, deu-lhes de comer, deitou-os a dormir. Depois, sentou-se e chorou. Silenciosamente, para não acordar os gêmeos. Lágrimas de impotência, de mágoa, de medo do futuro. Para onde ir? O seu lugar no quarto partilhado já fora ocupado. Tinha poupado muito pouco dinheiro. Chegaria para alugar um quarto durante um mês, no máximo, e isso sem contar com a comida. Enxugou as lágrimas e olhou para Gonçalo e Diogo a dormir. Tão pequenos, tão indefesos. Dependiam apenas dela. Não podia desistir. Beatriz pegou no telemóvel e enviou uma mensagem a Sofia, a mulher do jardim. Explicou a situação em poucas palavras. Perdera o emprego. Precisava de um lugar para passar a noite com os filhos por uns dias, enquanto procurava algo novo. A resposta chegou em 10 minutos, vem. Lembras-te da morada? Fico à tua espera. Pelo menos, uma réstia de esperança. Beatriz começou a arrumar as coisas nas malas. O mesmo caminho que fizera há 2 semanas, faria hoje.
Só que, daquela vez, estava cheia de esperança, e agora, apenas desilusão. Já tinha quase tudo arrumado quando bateram à porta. Com cuidado, 3 toques curtos. Quem é? Sou eu, a Helena. Beatriz abriu. A cozinheira entrou, fechou a porta atrás de si e sentou-se na cama. Eu ouvi os gritos. O que aconteceu? AD. Carla despediu-me. Disse-me para fazer as malas. Porquê? Porque eu descobri a verdade. Ela andava a incriminar-me, a criar desordem e a culpar-me. Quer ver-se livre de mim. Tem medo que eu. Beatriz interrompeu-se. Não importa. O que importa é que vou embora. Helena ficou em silêncio por alguns segundos, a ponderar o que ouvira. Eu já desconfiava que algo não estava bem. AD. Carla andava muito tensa nos últimos dias. E hoje de manhã, vi a entrar no teu quarto quando tu não estavas. Pensei que era algo urgente, mas agora percebo. Ela moveu a moldura para a beira da mesa para que caísse e se partisse. Depois, acusou-me de negligência. Isso é demais. Temos de contar ao senhor. Rui. Ele não vai acreditar. Ela está aqui há 20 anos, eu há 2 semanas. Mas vale a pena tentar. O senhor Rui Azevedo é um homem justo. Se lhe explicarmos com calma, com factos, ele vai ouvir. Beatriz abanou a cabeça. AD. Carla proibiu-me de me dirigir a ele diretamente. É uma quebra de hierarquia. Mais um motivo para despedimento. Então, eu conto. Não, Helena, não vale a pena. Vais perder o teu emprego por minha causa. AD. Carla não perdoará uma traição. Helena levantou-se, decidida. Ela já passou de todos os limites. Bater-te, insultar os teus filhos. É inaceitável. Não posso ficar calada. Por favor, não. Eu encontrarei outro trabalho. Mas tu estás aqui há 15 anos. Precisas deste salário. Helena abraçou Beatriz pelos ombros. Há coisas mais importantes que o dinheiro. A justiça, por exemplo. Espera 1 hora. Não te vás embora antes de eu falar com o senhor. Rui. Dá-me uma oportunidade de resolver esta situação. Mas. Não há mas. Confia em mim. Helena saiu. Beatriz ficou sentada na cama, sem saber o que fazer. Uma parte dela queria simplesmente ir embora, esquecer esta casa e tudo o que ali acontecera. Outra parte agarrava-se à frágil esperança de que a justiça ainda existisse. Os gêmeos acordaram e começaram a palrar, a brincar com as rocas. Não entendiam que o seu mundo estava novamente a desmoronar-se. Para eles, o importante era apenas o calor dos braços da mãe, o leite e uma fralda limpa. Beatriz invejava a sua simplicidade. Passaram 20 minutos, meia hora, 40 minutos. Beatriz começou a perder a esperança. Talvez Helena não tivesse conseguido falar com o patrão, ou ele se tivesse recusado a ouvir. E então, bateram novamente à porta. Beatriz abriu e ficou petrificada. No limiar, estava Rui Azevedo em pessoa. Alto, sério, num fato impecável. O rosto impenetrável, mas nos olhos lia-se tensão. Beatriz, preciso de falar consigo. Posso entrar? Ela recuou, deixando-o passar. Ele entrou, percorreu o quarto com o olhar, as malas, as coisas arrumadas, os gêmeos no berço. A Helena contou-me a situação. Quero ouvir a sua versão. Completa e sem rodeios. Beatriz engoliu em seco. A voz tremia-lhe, mas forçou-se a falar com calma e clareza. Tudo começou 1 semana depois de eu começar a trabalhar. Comecei a notar que as coisas não estavam nos seus lugares, estatuetas, livros, guardanapos. No início, pensei que estava enganada, mas depois tornou-se óbvio. Alguém estava a criar desordem de propósito. Rui Azevedo ouvia em silêncio, sem a interromper. AD. Carla começou a chamar-me a atenção. Deu-me 2 avisos por supostamente não limpar bem. Depois, ouvi acidentalmente a sua conversa ao telefone. Ela estava a dizer a alguém que me estava a incriminar de propósito para me despedir. Disse que tinha medo que o senhor reparasse em mim e que ela perdesse o seu lugar ao seu lado. No rosto de Rui Azevedo, vislumbrou-se surpresa. O seu lugar. Ela confessou que o ama. Que há 20 anos espera que o senhor a note como mulher e que vê em mim uma ameaça.
Ele passeou pelo quarto, parou junto à janela, a olhar para o jardim. O silêncio prolongou-se. Beatriz esperava, sem saber o que mais dizer. Continue, disse ele finalmente. Hoje de manhã, eu estava a limpar o terceiro andar. Voltei ao quarto e encontrei a moldura partida no chão, ao lado do berço. As crianças gritavam de medo. A D. Carla acusou-me de negligência. Eu disse que sabia da sua armadilha. Então, ela chamou aos meus filhos, a voz de Beatriz tremeu, bastardos, e deu-me uma bufetada. Depois disso, disse-me para fazer as malas e ir embora. Rui Azevedo virou-se bruscamente. Ela bateu-lhe. Sim. Aqui. Beatriz apontou para a bochecha, onde ainda se via uma marca avermelhada. Ele aproximou-se, observou-lhe o rosto. Nos seus olhos, brilhou uma raiva, rápida e fria. A violência física é inaceitável na minha casa, independentemente das circunstâncias. Senhor. Rui, eu compreendo que confie na D. Carla. Ela trabalha para si há muitos anos. Mas o que eu lhe contei é a verdade. Não quero acusar ninguém sem fundamento. Peço-lhe apenas que investigue. Ele assentiu. Fique aqui. Não faça as malas. Eu já volto. Rui Azevedo saiu, fechando a porta. Beatriz deixou-se cair na cama, sentindo os joelhos a tremer. Ele acreditara nela. Ou apenas a ouvira por educação. Era impossível saber, pelo seu rosto impenetrável. Pegou em Gonçalo ao colo, apertou-o contra si. O menino sorriu, estendendo as mãozinhas para o seu rosto. Tão confiante, tão puro. Não sabia que o seu destino estava a ser decidido algures naquela casa grande e fria. Pela janela, Beatriz via o dia a escurecer no jardim. Março. Os dias ainda eram curtos. A neve quase derretera, revelando a terra escura. A primavera chegaria em breve, mas o que traria para ela e para os gêmeos? Uma nova esperança ou novas provações? Passaram uns 15 minutos. Do outro lado da porta, ouviram-se passos. Muitos passos. Beatriz levantou-se, segurando Gonçalo. A porta abriu-se. Entrou Rui Azevedo, seguido por Helena, para sua surpresa, Jorge, o motorista, um homem de uns 50 anos com uma barba grisalha. Beatriz, começou Rui Azevedo. Tive uma conversa com a Carla. Ela nega tudo. Diz que a senhora fazia mal o seu trabalho e que os 3 avisos foram merecidos. Sobre a bufetada, diz que foi em legítima defesa, que a senhora a atacou verbalmente primeiro. O coração de Beatriz afundou-se. Mas, continuou ele, eu não acredito nela, por várias razões. Primeiro, em 2 semanas de trabalho, nunca houve uma queixa da minha parte sobre a qualidade da limpeza. Eu reparo nos pormenores, e a casa esteve sempre num estado impecável. Segundo, a Helena confirmou que viu a Carla entrar no seu quarto durante a sua ausência. Terceiro, o Jorge contou-me uma coisa interessante. O motorista tossiu e disse, há uma semana, a D. Carla pediu-me para comprar uma moldura nova, exatamente igual à sua. Disse que queria trocar a antiga do seu quarto, porque não estava a segurar bem. Pensei que ela estava a preocupar-se com a segurança das crianças. Comprei-a. Ela pegou na moldura, mas, tanto quanto sei, não trocou a antiga. Beatriz arregalou os olhos. Então ela planeou com antecedência que a moldura se partisse. Parece que sim, assentiu Rui Azevedo. Ela preparou esta situação de antemão. Ele aproximou-se da janela, cruzando as mãos atrás das costas. Falava em voz baixa, mas cada palavra estava carregada de uma determinação fria. A Carla trabalhou na minha casa durante 20 anos. Eu confiava nela incondicionalmente, considerava-a parte da família. Mas hoje, descobri que, durante todo este tempo, ela nutria por mim sentimentos dos quais eu não suspeitava. É um direito dela, e não a julgo pelas suas emoções. Mas tentar manipular a situação, incriminar uma pessoa inocente, usar de violência física. Isso ultrapassa todos os limites. Ele virou-se para Beatriz. Eu despedi a Carla. Dei-lhe 3 horas para fazer as malas e sair de casa. Ela tentou justificar-se, dizer que eu estava enganado, que a senhora me tinha enganado. Mas os factos falam por si. Beatriz não acreditava no que ouvia. O senhor despediu-a. Sim. A traição da confiança é algo que não perdoa ninguém, independentemente dos anos de serviço. Mas ela viveu aqui 20 anos. Para onde vai? Rui Azevedo olhou-a com surpresa.
Está preocupada com a mulher que tentou tirar-lhe o emprego e a casa. Só não quero que ninguém fique na rua por minha causa. Nos seus olhos, brilhou algo novo, respeito, talvez, ou admiração. A Carla tem um apartamento em Lisboa e boas poupanças. Além disso, vou pagar-lhe uma indenização pelos 20 anos de trabalho. Ela não ficará sem meios. Mas nesta casa, não voltará a entrar. Fez uma pausa. Beatriz, peço-lhe que fique. O seu trabalho satisfaz-me plenamente. Mais do que isso, aumento o seu salário para 1.500 euros por mês. E peço-lhe desculpa por não ter notado a situação mais cedo. Não tem de pedir desculpa. Não podia saber. Devia ter sabido. Esta é a minha casa, a minha responsabilidade. Ele olhou para os gêmeos no berço. Os seus filhos já não serão um problema. Que cresçam num ambiente calmo. Se precisarem de chorar, que chorem. As crianças são vida, e a vida não pode ser silenciosa. Lágrimas vieram aos olhos de Beatriz. Obrigada. Muito, muito obrigada. Rui Azevedo assentiu e dirigiu-se para a porta. No limiar, parou. Mais uma coisa. A partir de agora, eu assumirei as funções de gestão. Se tiver alguma questão ou problema, dirija-se diretamente a mim. Sem intermediários. Ele saiu. Helena aproximou-se de Beatriz e abraçou-a. Vês? Tudo se resolveu. A justiça venceu. Graças a ti, Helena. Se não lhe tivesses contado. Eu só fiz o que tinha de fazer. Agora podes trabalhar em paz. Jorge também sorriu. Fico contente que tudo se tenha resolvido. Se precisares de alguma coisa, diz. Tenho 3 filhos. Sei como é difícil com os mais pequenos. Quando todos saíram, Beatriz sentou-se na cama, sentindo a tensão dos últimos dias a dissipar-se gradualmente. Ela ficara. Mais do que isso, receberam aumento e permissão para que os seus filhos fossem crianças. Gonçalo e Diogo dormiam tranquilamente no berço, a brincar com as mãozinhas. Não sabiam nada da tempestade que passara sobre as suas cabeças. Para eles, a mãe estava ali, e isso era o mais importante. Beatriz desfez as malas, voltou a pendurar a roupa, a arrumar as coisas. O seu pequeno quarto voltara a ser um lar. Temporário, talvez, mas um lar. À noite, ouviu o som de uma porta de carro a bater lá fora. Espreitou e viu Carla Mendes entrar num táxi com 2 malas grandes. O rosto da mulher estava pálido, os olhos vermelhos de chorar. Por um instante, os seus olhares cruzaram-se. Carla Mendes olhava-a com ódio e, ao mesmo tempo, com algo parecido com arrependimento. O carro partiu, e Beatriz afastou-se da janela. Tinha pena daquela mulher. 20 anos de vida dedicados a uma esperança que nunca se concretizaria. 20 anos de um amor que ninguém pedira nem queria. Mas a pena não anulava o facto de Carla Mendes ter tentado destruir a vida de outra pessoa por ciúmes. Por vezes, o amor não torna as pessoas melhores, mas piores. Foi uma lição triste que Beatriz aprendeu naquela casa.